Então, vamos tentar recapitular o que nós aprendemos até agora. Quando nós temos o recipiente, esse recipiente ele está no estado 1. E, portanto, tem uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. E nós mudamos as condições desse gás. E ele passa agora para uma nova pressão, para uma pressão 2, para um volume 2, para uma temperatura 2. Naturalmente, aqui eu tenho o número de mols N e o número de mols N. A questão é que é o mesmo recipiente. Ele apenas sofre transformação das suas variáveis de estado. Perdão, das variáveis de pressão, volume e temperatura de um gás, é claro. A questão é que, vamos tentar escrever isso daqui. Quando eu tenho essa fórmula, vai ficar como isso daqui? É o mesmo recipiente, significa que é o mesmo número de mols do gás. Então eu tenho P1, V1 é igual a N, R, temperatura 1. E do outro lado eu tenho o quê? Eu tenho P2, V2 igual a N multiplicado por R pela temperatura 2. Então, deixa eu isolar esse número de mols aqui. Vai ficar como? Vai ficar que N é igual a P1, V1 sobre R, temperatura 1. E do outro lado vai ficar como? Isolo N. N é igual a quanto? A P2, V2 multiplicado, dividido pelo R pela temperatura 2. Como o número de mols antes e depois é o mesmo, porque óbvio, é o mesmo gás, o que nós temos aqui? Nós podemos escrever que P1, V1 sobre R multiplicado pela temperatura 1 tem que ser igual a mesmo número de N's, lembra? P2, V2, R multiplicado pela temperatura 2. R é a constante dos gases ideais. Como o próprio nome já diz... Parece que a câmera está esquisita. Como o próprio nome já diz, esse R significa constante. Então, cancela. A fórmula geral vai ficar como? P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre temperatura 2. E essa equação, portanto, que nós já conhecemos, né? Essa aqui se chama equação geral dos gases, né? Deixa eu escrever aqui. Equação geral dos gases. Vocês perceberam que pela dedução dela, ela vem da fórmula de Clapeyron. É bem interessante mesmo. Recapitulando agora, como nós estávamos falando anteriormente. Se a transformação, a gente já falou, se a transformação ela for isobárica, sempre a partir da equação geral. Se a transformação for isobárica, significa pressão constante. Cancela, pressão. Vai ficar como? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Se for uma transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, significa volume constante. Cancela volume. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre temperatura 2. E, finalmente, se ela for uma transformação isotérmica, vai ficar como? Isotérmica, temperatura constante. Cancela. Pá. Vai ficar P1, V1 é igual a P2, V2. Embora tenha sido bem rápido o que eu tenho explicado, eu espero que tenham notado que todas essas equações elas são interdependentes. Você não tem que decorar, eu tenho que decorar um monte de equações. Não, quero que você entenda de onde elas vêm. Por quê? Porque todas essas equações derivam de uma única fórmula, PV-nRT. E a partir do PV-nRT você faz a dedução de todas as outras. Porque o número de mols de gás dentro de uma transformação, dentro do mesmo recipiente, é claro, é sempre o mesmo. Lógico, isso vai mudar, a gente pode complicar um pouquinho, mas a base é essa. Ficou claro? Bom, agora que nós já estudamos isso daqui, eu quero falar só um pequeno detalhe aqui que a gente vê em química, mas isso aí é fundamental para nós podermos entender algumas ideias. Só um minuto, rapidinho. Na verdade, eu quero ensinar... sim, tem mais uma coisa. Eu quero ensinar algo para vocês, tá bom? Tem um treco dentro da química, da física, que nós vamos estudar agora, que vai ser pedido para vocês, que é esse daqui. Deixa eu escrever aqui numa folha à parte. Esse daqui, olha. CNTP. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. De novo, condições normais de temperatura e pressão. Isso significam duas coisas.
temperatura de 0 graus Celsius, que equivale a 273 Kelvin, e o volume, e a pressão, desculpa, a pressão é de 1 atmosfera, ou 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, quando ele falar isso daqui, de modo geral também significa, em termos de litro, pelo menos por enquanto, significa um volume de 1 mol de 22,4 litros a cada mol. Mas não se preocupe com isso nesse momento, tá bom? Então, toda vez que falar CNTP, significa fundamentalmente temperatura 0 graus Celsius, que é 273 Kelvin, e pressão de uma atmosfera, ou 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Às vezes, dentro do cálculo, para relacionar para um número de mols, nós podemos lembrar que isso aqui equivale a 22,4 litros de um gás. Qualquer gás significa o volume de um gás. Qualquer gás que ocupará esse volume a 1 mol. O que nós vamos fazer agora vai ser uma série de exercícios para nós aplicarmos como funciona essa definição. Esses exercícios dessa aula, especificamente, lá são voltados mais para os tópicos de física. Consequentemente, nós vamos utilizar para os nossos exercícios unidades do sistema internacional. Ou seja, de modo geral, né? Só que a gente vai misturar um pouco, tá? Então, vamos fazer isso agora.